Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde fria de Petrópolis, né? E aqui nós vamos conseguir um calor humano, o calor acolhido espiritual, não é? Que possamos, durante a reunião, sermos atendidos naquilo que a gente está pensando, porque a espiritualidade amiga não deixa de nos visitar. Ela está sempre nessa casa então maravilhosa, não é? Que nos acolhe, eles chegam primeiro para nos esperar. Então nós vamos ler uma página. Nossa amiga que vai ler a página, seu nome, esqueci. Vera. Sou danada para o nome. Vera. Boa tarde. Em matéria afetiva, sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, enquanto na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular sem estranheza. Ou censura de vez que você não desconhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Antes dos erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Este livro é pelo espírito de André Luiz, de Francisco Cândido Xavier, Sinal Verde. Vamos então à prece. Jesus, bondoso mestre, querido amigo, guia de nossas vidas. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, agradecidos por essa casa que nos acolhe, por essa doutrina tão maravilhosa que nos encoraja dia a dia, rogando, Senhor, que possamos ser envolvidos em paz, alegria, reforma íntima. Mestre querido, lembramos também aqueles que estão em hospitais, pelas ruas, em guerras, que a sua luz possa chegar, Senhor, possa ser tudo amenizado. Mestre querido, te agradecemos muito por aqui estarmos. Te agradecemos pela nossa saúde e por todos que compareceram em busca da sua doutrina maravilhosa, que nos consola, que nos faz viver melhor. Que a sua paz permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Agora a nossa irmã Delma vai falar sobre o Evangelho como código para a nossa vida. Olha só, vocês são boas, né? Aqui.
Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho, a importância do Evangelho na nossa vida. Então, eu coloquei o título O Código do Evangelho, porque quando Allan Kardec escreveu os livros da nossa doutrina espírita, ele fez especificamente cada livro para um determinado tipo de pessoa, ou determinado grupo de pessoas que precisava daquele ensinamento. Então, quando ele escreveu o Livro dos Médiuns, ele escreveu porque não havia literatura sobre a mediunidade. Os médiuns eram internados nos hospícios, né? Porque viam que ninguém via, ouviam que ninguém ouvia, né? Falava sobre coisas que ninguém presenciava, não era material, tudo estava no mundo espiritual. E hoje em dia acontece com menos frequência, mas ainda acontece de pessoas serem internadas nos hospícios, nas clínicas, por conta da mediunidade. Mediunidade, para muitos médicos, é esquizofrenia. Né? Porque esquizofrenia é aquele que fica ouvindo vozes, né? Vendo coisas diferentes. Lógico que a doença existe, mas é muito misturado com a mediunidade. Excetuando a mediunidade, há uma doença mental que se chama esquizofrenia. Muito bem. Quando Allan Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele quis mostrar o nosso dia a dia, fazendo link com o Evangelho de Jesus. Então é isso que nós vamos falar hoje, sobre o Evangelho de Jesus. Qual é esse código dentro do Evangelho que guia as nossas vidas, que nos orienta ao nosso proceder, ao nosso pensar? Então, vamos começar a reflexão. A mensagem de Jesus como regra de conduta. Jesus falava muito, né? Criava parábolas para que as pessoas mais simples entendessem o que ele queria passar. E tudo que Jesus falava, ele falava sobre a nossa conduta diante da vida e dos outros. Porque nós vivemos com outras pessoas. Não adianta a gente querer se isolar achando que vamos ter santidade se nos isolarmos do outro. A gente reclama da nossa família, que minha mãe é isso, que meu pai é isso, que meu filho é isso, que a minha sogra é isso. Mas são eles que nos rodeiam, que nos fazem ser melhores. Porque a gente tem que exercitar o Evangelho de Jesus. Lição difícil, reconheço. Mas é uma lição que nós temos que aprender. Então vamos continuar. O que é o Evangelho? O Evangelho é dividido em duas partes, né? A Bíblia é dividida em duas partes. Primeiro, o Antigo Testamento, que fala de tudo aquilo que os hebreus viveram, a esperança do Messias. E o Novo Testamento é o que a gente se atém mais, é quando Jesus chegou até nós. Então, o que é o Evangelho? É a Boa Nova. Tem até um livro espírita chamado A Boa Nova, um livro muito bom. Ou mensagem de salvação e os ensinamentos de Jesus. Na doutrina a gente quase não fala em salvação, porque quem fala muito em salvação são os nossos irmãos evangélicos. Mas se a gente trocar essa palavra, que para a gente até fica um pouco estigmatizada, se a gente trocar a palavra por salvação como libertação do homem velho que vive dentro de nós, das nossas dificuldades íntimas, que a gente carrega de todas as nossas encarnações, a coisa fica mais fácil. Então, é um compilado de 4 evangelhos canônicos, o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Fonte mais pura de luz recebida pela humanidade. As luzes do bem sempre banharam a humanidade, através de todos os postulados que vieram antes de Jesus, já amaciando a nossa alma
para que quando Jesus chegasse, a gente fosse mais receptivo à mensagem dele. E assim mesmo foi duríssima para a humanidade, que a humanidade não conhecia o amor, a não ser o amor familiar, o amor do mais próximo, o amor ao outro que não é do nosso sangue. Jesus é que revelou que nós devemos amar a todos. Então, continuando, vou ter até uma figura de Jesus caminhando, e vamos caminhar com Jesus agora. O que falam os 4 evangelhos? Né? Tem uma temática de cada discípulo que falou sobre o evangelho. Então, Mateus, o que o Mateus falava no evangelho? É um texto muito alinhado com o judaísmo, que ressalta como Jesus cumpriu as profecias judaicas. Então, Mateus fala muito que Jesus veio, mas cumpriu todas as promessas que Deus tinha feito. Então, ele provava que Jesus veio para cumprir a promessa. Só que os judeus não aceitaram isso. Por quê? Os judeus esperavam que Jesus chegasse como um rei, que dizimasse a maldade do mundo e instalasse o reino novo na terra. E não era bem isso o que Jesus falou. Mas os homens, como nós todos, entendemos o nosso jeitinho o evangelho, né? A gente muda até algum simbolismo do evangelho para nos favorecer, né? A gente vê isso em toda a humanidade, em toda a história da humanidade. Depois temos o Marcos. Ele apresenta uma narrativa mais direta e focada na ação. Então, Marcos fala muito da ação do evangelho na nossa vida. Qual foi o que o evangelho veio fazer efetivamente na nossa vida? Depois temos Lucas, que relata a vida de Jesus com ênfase nos marginalizados e nas mulheres. Então, Lucas já adocicou. Ele via Jesus cuidando das mulheres, falando do respeito dos marginalizados, aqueles que estavam à beira do caminho, que ninguém ligava, aqueles que estavam doentes não só do físico, mas também do espírito, que precisavam de ajuda. E por último temos João, que destaca a divindade de Jesus e os ensinamentos teológicos. Ele vai falando sobre a importância de Jesus como o Senhor, né? O Mestre, o Cristo, que veio nos redimir das nossas dificuldades íntimas. Se fala muito que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Qual é o pecado do mundo? É as nossas mazelas, são as nossas dificuldades, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa intolerância. Isso tudo é o nosso pecado, é o que nós carregamos no nosso espírito. Nós sabemos que nós aqui hoje somos a melhor versão de nós mesmos, porque nós estamos nessa encarnação presente. Como diz a agenda cristã, viemos de séculos sem conta, de muitas encarnações, e vamos a milênios sem fim. Então nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Mas em outras vidas, o que nós fizemos? Com certeza absoluta nós lesamos a lei divina. Matamos, ofendemos, envenenamos, traímos. Todas as coisas ruins nós fizemos. Aí a gente para, nossa, será que eu fiz? Fez. Presta atenção nas nossas tendências, no que a gente pensa. O Evangelho, se a gente bem pensa e reflete sobre o Evangelho, nos modificou. Mas se nos modificou, quer dizer que a gente não estava tão certo assim, né? Então, nós temos dívidas com a lei divina. Isso é certo. E estamos agora tentando ser melhores a cada dia. E qual é o papel do Espiritismo como código de conduta? O Evangelho é o nosso código de conduta, mas o Espiritismo
é o Consolador prometido, que prometeu Jesus. Ele veio clarear muitas coisas que Jesus não podia dizer naquela época, ou disse de forma metafórica, porque as pessoas não tinham condição de entender. Hoje em dia, nós já temos a nossa compreensão aumentada. Então, os Espíritos podem chegar até nós e nos clarear o entendimento. Quantas coisas o Espiritismo nos clareou, nos mostrou, nos fez refletir sobre algumas coisas que Jesus veio nos dizer. E muitas coisas os Espíritos disseram de formas homeopáticas. Porque desde que a doutrina espírita foi instaurada, desde que a doutrina espírita chegou entre nós, desde a codificação da doutrina, que os Espíritos vieram dar notícias novas para nós, já houve uma compreensão muito mais aberta. Eu lembro de Dona Ivone do Amaral Pereira, que fez aquele livro Loucura e Obsessão. Ela fez o livro e não pôde editar o livro, porque os espíritas ainda não estavam preparados para aquele tipo de livro. E até hoje as pessoas falam assim: ah, você tem problema com obsessão? Lê Obsessão e Loucura. Não leio. Não leio. Quem está doente não pode ouvir falar de doença. A pessoa está doente, eu estou com uma pedra no rim. Eu vou lá no Google. Como é que é a pedra no rim? Aí no Google fala, né? Você pode ter de tudo. Até morrer, você pode morrer por causa de uma pedra no rim. Então, o livro Obsessão e Loucura, você tem que ter muito cuidado quando lê. Tem que ser uma pessoa muito equilibrada, senão fica preocupado, porque aquilo é uma verdade nua e crua. Então, a pessoa tem que estar equilibrada para ler. Se a pessoa está doente, já está desequilibrada, já está com o emocional abalado, não leia. Vamos procurar ler outras coisas. Lê José Carlos de Luca, que é o meu favorito. Leia o Amigo Jesus, que é fantástico. Leia o Médico Jesus. Gente, para quem está doente, não tem coisa mais linda no mundo do que ler o Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Então, vamos procurar a literatura que conforte o nosso coração, que esclareça o nosso entendimento. Quando a gente já estiver equilibrado, aí eu gostaria de saber sobre tal assunto. Então, procure um livro mais aprofundado e leia. Nem todos estão preparados para toda a literatura espírita. Muitas pessoas leem Joana de Ângeles e acham muito difícil. Nossa, mas é muito difícil, porque ela é um espírito que fala mais difícil, ela é mais catedrática, ela fala muito sobre o emocional das pessoas. Nem todo mundo está preparado. Tem gente que não gosta nem de psicólogo, né? Fala, para que eu vou para terapia? Eu não sou maluco? Eu já ouvi gente dizer isso, né? Eu sou totalmente a favor. Porque os amigos são maravilhosos, né? A gente tomar um café com um amigo, contar os nossos problemas, é maravilhoso. Nos conforta o coração. Mas o amigo só vai dizer o que a gente quer ouvir. O psicólogo não. Ele vai te fazer refletir sobre o que está magoando o seu coração. Então, ele vai ser realista com você. E você vai ver que às vezes você está acusando alguém e o culpado é você mesmo. O Evangelho fala muito disso, que a culpa é só nossa. Então vamos lá continuar. O papel do Espiritismo como código de conduta. Então ele prega o amor ao próximo, a justiça e a responsabilidade. Então, amor ao próximo, a base da caridade e da moralidade, incluindo amar os inimigos. É uma das lições que eu, particularmente, espírito imperfeito que sou, acho mais difícil, é essa de amar os inimigos e perdoar. Eu acho muito desafiador, como diz um amigo nosso. É muito desafiador, porque a gente tem que lutar com a nossa mágoa, com a nossa tristeza. Então isso é muito desafiador. Mas Jesus nos ensina como é que a gente pode amar os inimigos, né? E ele fala que a gente ama os inimigos
quando a gente aceita ele como ele é. Por que a gente odeia alguém? Porque a gente não concorda com o que ele fez. A gente não aceita o que ele fez. O problema está com quem? O inimigo nem está lembrando de você. Aqui para nós. Ele está nem lembrando de você. Aquela briga que a gente teve com ele, até esqueceu. Porque para ele não está doendo. Está doendo em nós. Se a gente compreender que ele tem, que o que houve entre nós fala mais dele do que de mim, e se eu fui ofendido e não me sinto culpado por aquilo, então o problema é só dele. A gente entregar é o mais difícil. Eu sempre comento daquele filme Ghost. Lembra quando aquela moça vai entregar o cheque? Aquela médium vai entregar o cheque para as freiras, que ela entrega segurando na pontinha? Somos nós. A gente entrega o nosso problema, a nossa dor para Deus, mas segura na pontinha. A gente entrega, mas a gente fica apegado ao nosso sofrimento. É difícil para nós entregar. O tempo é um sábio mudo, como diz a minha querida Maíse Braga. O tempo é um sábio mudo. É entregar. Deus sabe o que fazer com aquilo, a gente não sabe. Entrega. Ele vai resolver. Se a gente ficar nervoso, como diz aquele livro, O Poder Terapêutico do Perdão, que a gente começa a brigar, a gente brigou com a pessoa, vai para casa, e a gente começa a lembrar da briga. E aí você pensa, puxa vida, ele me falou isso, mas eu devia ter falado aquilo. Aí ele ia me responder isso, aí eu ia falar aquilo. Aí ele ia falar aquilo, eu ia falar aquilo. Quando você vê a veia do seu pescoço, a energia muito difícil. Isso. Você está com a pressão alta, você está passando mal, está com a cara vermelha, passa o dia angustiado e a outra pessoa nem está lembrando da briga. Olha como é que a gente é. A gente quer levar vantagem em cima do outro. Aí Jesus ensina, vamos perdoar os inimigos, vamos amar o inimigo. Tem um pastor que fala, a gente deve amar a todos, mas nem todo mundo a gente gosta, porque a gente tem que provar o gosto da pessoa, né? Você convive com ela, a pessoa é de um jeito, você não está concordando com aquele jeito dela, você continua desejando todo o bem para ela, se você puder ajudar, você ajuda, mas você deixa ela de lado, você não convive tanto, trata com amor, com carinho, mas se afaste emocionalmente da pessoa. Esse é o mais difícil, né? Porque a gente quer estar perto, às vezes a gente quer modificar a pessoa. Gente, ninguém modifica ninguém. Cada um tem que se modificar. Nem a gente, quando tem um marido, esposa, a gente não tem que modificar ele. Cada um tem que tomar a sua decisão de modificar. Ô, irmão, mas nem sempre funciona desse jeito. Sabe Sim. por que nem sempre funciona desse jeito? Porque às vezes a pessoa não está preocupada em modificar o outro, mas está querendo esclarecer o que aquilo aconteceu. Se ele não quiser. Mostrar a nossa parte de... Mas muitas vezes ele não quer ouvir o que você tem que esclarecer. Ele não quer ouvir. Continuando desejando mal, entendendo da forma que você entende, que te irrita, que te dói, que te machuca. Só que eu não estou mais pensando nisso. Sim, eu compreendo. Eu não sou seu inimigo. Eu compreendo. Quando a gente terminar aqui, nós vamos conversar, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Bom, justiça. Realizar boas ações sem buscar reconhecimento. A gente tem um hábito, né, de querer, quando a gente faz uma coisa boa para o outro, né, que a pessoa diga muito obrigada, ou reconheça, e às vezes a pessoa não reconhece, e a gente se ofende. Mas Jesus ensina, né, que tem uma justiça nisso. Faça o melhor bem que você puder. Eu sempre digo assim, a gente tem que fazer o bem aonde a nossa mão alcança. Eu não posso ficar pensando que tem
O que eu posso fazer por uma guerra em outro país? Eu posso orar, eu posso. Mas eu posso ir lá para resgatar as pessoas? Eu não tenho condição de ir. Mas eu, como cristã, eu posso orar por ele, eu posso pedir aos bons espíritos que ajudem. Você sabe que a Maíse Braga outro dia fez uma palestra e ela estava falando uma coisa, que veio um espírito lá na comunhão de Brasília dizer que era um espírito, que ele era de uma equipe espiritual que estava numa guerra lá no Oriente Médio e que ele estava pedindo que nós orássemos pelos espíritos que estavam lá auxiliando no resgate das pessoas. Olha só, os espíritos pedindo para que a gente orasse por aqueles espíritos que estão lá, porque a coisa estava tão difícil, que existia muito ódio. Então o ódio não estava permitindo com que eles resgatassem as pessoas. Olha a importância da nossa oração. Vamos orar pelos espíritos, vamos orar pelas pessoas que estão desencarnando, por aqueles que perderam seus entes queridos, porque o ódio é uma coisa muito terrível. E como o amor, o ódio também junta as pessoas. Então, olha a importância. Depois, responsabilidade. A felicidade depende do trabalho e do mérito individual. Somos livres para escolher o bem ou o mal, mas as consequências das nossas ações se manifestam naturalmente. Essa é uma lição do Evangelho maravilhosa. A felicidade depende do trabalho e do mérito individual. Cada um de nós é responsável pela nossa felicidade. Não é ninguém. Quando a gente desencarnar, a gente não pode dar desculpa. Ah, Senhor, eu não fiz o que eu tinha que fazer porque o meu marido, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque os meus filhos. Aí eles vão virar para a gente e falar assim, e o que você fez com tudo isso que você passou? Eu me deprimi, eu me congelei, eu tive raiva. O que mais que você fez com tudo isso? Porque tudo que a gente passa é para que a gente evolua. Se a gente está passando, o que a gente tem que aprender? Qual é a lição que eu tenho que aprender? Eu tenho um grande amigo que ele fala sempre, quando ele está passando qualquer coisa, ele fala, Senhor, qual é a lição que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou vivendo isso? Eu estou vivendo porque eu tenho que aprender. Tem alguma coisa nessa situação que eu tenho que aprender. O que será? Qual é a lição que eu vou tirar disso? Olha só que maravilhoso. Mas as consequências das nossas ações se manifestam naturalmente. Naturalmente, não é Deus que fala assim, ah, você fez, né? Ah, então você vai passar por isso. Não, existe uma lei, né? Várias leis, inclusive. A gente lesou, pagou, lesou, pagou, lesou, pagou. É assim. Agora, tem os atenuantes? Tem. A sua boa vontade, o seu não conhecimento que estava fazendo mal, a sua boa vontade, o que você fez de bem, como dizia Chico Xavier, né? O bem que fazemos é nosso advogado em todo lugar. Muitas pessoas oram por você porque você fez alguma coisa de bom para ela. Essas orações vão ser intermediárias na sua vida, como na minha, todo mundo. O bem que nós fazemos, ele é nosso advogado, porque ele está mostrando que a gente está tentando. Está difícil para a gente, mas a gente está tentando. A gente erra, acerta. Tem uma musiquinha da evangelização que fala assim, tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar, né? A gente não é assim? A gente fala assim, eu não vou falar mal de ninguém. Agora cada um que cuida da sua vida, não vou falar mais mal de ninguém. Aí um dia está todo mundo em casa, conversando, sentado na mesa,
Vamos falar daquela prima? Aquela que ninguém gosta. Aí a gente começa a falar, né? Aí a gente percebe que a gente começou a falar mal de alguém. Meu Deus, estou fazendo outra vez. Vou calar minha boca, mas eu já fiz. Ai, Senhor, desculpa. Não tem nada a ver com a vida dela. Que Deus abençoe, que ela continue, que ela seja esclarecida, que não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Da próxima vez que acontecer, quando começarem a falar da vida de alguém, você pelo menos fica calado. Não comenta, mas já é um progresso. Olha só, já melhorou. Então é assim. Responsabilidade, justiça e amor próprio. Desculpe o texto grande, mas eu tinha que colocar. Sobre a responsabilidade, eu achei isso fantástico. Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então tem um subtítulo que fala o sacrifício mais agradável a Deus. Não tem vela do tamanho da gente que faça Deus fazer alguma coisa pra gente, tá? Não tem subir a escada da penha. No meu tempo, a gente subia a escada da penha de joelho. Minha mãe já fez isso, subir a escada da penha de joelho. Fazer sacrifícios para que Deus nos conceda alguma coisa. Ir de joelhos não sei para onde. Parar de comer açúcar um ano. Só cortar o cabelo quando Deus fizer uma coisa para mim. Eu vou deixar meu cabelo arrastando até... Isso não é agradável a Deus. Sabe por quê? O Evangelho vai nos mostrar. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, quando a gente for pedir alguma coisa, trocando em miúdos, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-lo. Está lá em Mateus. Agora, se a gente acha que não ofendeu ninguém e a pessoa está com raiva da gente, isso não se aplica. É quando a gente ofende. Se eu ofendi alguém, se eu magoei alguém, se eu fiz alguma coisa contra alguém, antes de pedir a Deus o que a gente quer que Deus faça por nós, vamos primeiro no nosso irmão. Depois voltamos a pedir. É isso que o Evangelho ensina. Aí vem a explicação dos Espíritos, que é bem esclarecedora, e ela diz assim: quando diz, ide reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de depor de vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que tenha feito a algum dos seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhe conformar sua palavra aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e sua alma tem de ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Olha só, é tirar do nosso coração o mal, aquela raiva, aquele ódio, aquele ressentimento, aquela mágoa. Vamos tirar isso do coração. Porque com um coração impuro, como é que nós vamos pedir a Deus que nos ajude? Eu já ouvi aqui na cabecinha de vocês, tem alguém pensando, que eu estou sentindo, alguém pensando assim, mas isso é muito difícil, como é que a gente faz um negócio desse? Como é que
nosso sentimento. Irmão, eu não penso assim. Oi? Eu não penso assim. Então, a senhora não pensa, mas tem gente que está pensando. Não sabe o que eu penso? Eu penso assim, o difícil não é tirar do nosso coração. O difícil é você convencer a pessoa de que, o que você fez a ele pode estar ser magoado, machucado, arrebentado. Mas o que ele fez a você, passou. É disso que a gente está falando aqui. Mas aí ele diz assim, não aceita. Mas o problema não é ele aceitar nada. O problema somos nós e Deus. Você acha que A conversa é você só... acha que quando a gente apaga? Não, não apaga. Nós vamos conversar depois, tá bom? Vamos conversar depois. Olha só, se a gente trabalha isso em nós, por isso que eu sempre recomendo a gente fazer o Evangelho no Lar todo dia. Porque de tanta gente ouvir as lições de Jesus, a gente começa a ver a vida com outros óculos. A gente começa a ver os ensinamentos de Jesus e a gente aplicar isso na nossa vida. Todos os romances que a gente vê espíritas, a gente vê lutas terríveis. Tem um livro que todo mundo fala muito, chama Renúncia, né? Que é um sofrimento sem tamanho. Eu não gosto muito de romance espírita. Vou confessar aqui para a internet eu ouvi. Eu não gosto muito, sabe por quê? Porque tudo que acontece de bom com aquele espírito é só depois que ele desencarnou. É muito sofrimento. Porque na época que aqueles romances se passaram, a vida ainda era muito crua, muito dura, para as mulheres principalmente. Então havia um sofrimento muito grande. Lógico que houve redenção para todos aqueles espíritos, os livros são maravilhosos, reconheço isso. Mas, hoje em dia, nós temos outras visões sobre o sofrimento. É um livro que eu li há muito tempo, que chamava O Bairro dos Estranhos, que conta de uma comunidade espírita, né? Uma cidade que era espírita e acolhiam as pessoas. Muito interessante, muito interessante. Ali se resolveram muitas coisas. Como na casa espírita se resolvem muitas coisas na reunião mediúnica. Se coloca o nome na reunião mediúnica, os irmãos estão sofrendo, colocam o nome, vai para a reunião mediúnica e lá os espíritos se apresentam e são convidados amorosamente a reconhecer que aquilo que eles estão fazendo não estão fazendo bem nem para a pessoa que está sendo perseguida de alguma forma ou nem para eles. Porque a perseguição, o ódio não leva a lugar nenhum, só mais dor e sofrimento. Então nós que já conhecemos alguma coisa da doutrina espírita, temos que ler muitas mensagens, refletir sobre isso, para que a gente mude não só o nosso comportamento diante do outro, mas o nosso pensamento sobre o que nos acontece. E olha, ler o Evangelho sempre, fazer o culto no lar, que eu recomendo todos os dias, ou pelo menos uma página por dia refletida, que uma página lida sem reflexão não vai nos ajudar. Porque muitas vezes a gente lê e quando termina de ler nem está lembrando o que aconteceu, o que a gente leu. Começar por onde? Hã? Começar por onde? Qual livro? Que é um livro que não passa a mão na sua cabeça. Agenda Cristã. Eu botei no culto agora. Eu estava precisando. Eu estava pensando refletir. E a Agenda Cristã não passa a mão na nossa cabeça, mas ela nos mostra a dor do outro. É muito bom esse livro. Tem outros, Cirurgia Moral, que é maravilhoso. E os livros do De Luca. Eu não sabia, eu pensei que para fazer o Evangelho no Lar tinha que ser para a Bíblia. Não. Então, vamos abrir um parênteses para o Evangelho no Lar. Evangelho no Lar se escolhe um dia na semana, com uma hora determinada. Por quê? Porque os espíritos se comprometem com você estar na sua casa, naquele dia e naquele horário. Então, vamos dizer, marcamos segunda-feira, 8 da noite, que é o dia que a família está em casa.
A família não quer fazer um culto com você. Faça sozinha. Sozinha. Eu fazia dentro do meu quarto quando era solteira. Fazia dentro do meu quarto, eu e Deus, em voz alta. Porque os espíritos que estão lá, às vezes trazidos pela espiritualidade, precisam escutar também. Então você começa um livro de mensagem. Você escolhe um livro de mensagem que você quer, né? Minutos de sabedoria, sementes de felicidade, agenda cristã. Recomendo Jesus no Lar. Jesus no Lar é o culto que Jesus fazia com os apóstolos na casa de Pedro. Muito lindo esse livro. Eu sei quase todo de cor, de tanto que eu já li aquele livro. Então, você pega um livro de mensagem, leia uma página, coloque uma jarra d'água em cima da mesa para ser fluidificada pelos Espíritos. Depois que leu a página, faça uma oração. Depois você pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, pode ser aleatório, pode ser seguido, não precisa ser longa a leitura, pode ser pequeno, faça. Comente se você tem com quem comentar, ou pense sobre aquele assunto e fale das suas reflexões. O que você está pensando sobre aquilo? Depois, você faça uma prece de encerramento. Encerre, agradeça, peça bênçãos para sua casa, não somente para os encarnados que estão lá, a sua família, que talvez nem queira fazer o culto com você, mas também para os espíritos desencarnados que lá estão, às vezes até um inimigo seu do passado, que precisa ouvir aquilo como você está ouvindo. O Evangelho é fonte de luz não somente para nós, mas para todos que estão à nossa volta. Eles, querendo ou não, eles vão ouvir sobre o Jesus, sobre a bondade, sobre o amor. Terminou a sua prece? Beba a sua água fluidificada. Guarde aquela água para que você tomar seus remédios em casa. Né? Quando estiver quase acabando aquela água, você acaba de completar, que a água continua fluidificada. E toda segunda-feira, às 8 da noite, você faça esse mesmo ritual. Tem pessoas que colocam música clássica antes de começar, para criar um ambiente, música espírita, independe. Mas o culto no lar é de vital importância para a gente. Aplicação do Evangelho na vida diária. Transformação moral, estudo e prática. Então, como é que a gente nos transforma moralmente? No estudo e na prática. Estudou, praticou. Não adianta a gente estudar, ser formado em doutorado de doutrina espírita. Eu saber o livro dos espíritos, todas as perguntas de cor. Olha, isso não interessa. Não interessa. O que interessa é quando a gente pôr em prática o que a gente estudou. A gente está estudando o Evangelho de Jesus, vamos exemplificar isso. Francisco de Assis dizia: proclame o Evangelho a todo tempo. Se precisar, use palavras. As pessoas ao nosso redor, mesmo com a nossa imperfeição, têm que ler o Evangelho em nós. Eu conheci uma pessoa que trabalhava comigo. Eu nunca fui de falar muito que eu era espírita. Aí, um dia, a gente conversando, ela falou assim: Thelma, qual é a sua religião? Eu falei: sou espírita. Meu Deus, você é espírita? Mas você parece tão boa, você parece tão legal. Eu falei: para você ver. Né? Aí eu falei: ué, o que você acha que é o espiritismo? Ela falou: não gosto nem de falar. Eu falei: por quê? O seu Deus não é o meu Deus? Nós cultuamos deuses diferentes? Ela falou: eu não sei. Olhando para mim apavorada. Por quê? A falta de informação. Ninguém sabe. Mas ela leu em mim. Ela falou assim: você é boa. Você é amável com as pessoas. Porque o Evangelho nos ensina isso. A gente tem que ser delicada, educada com as outras pessoas. A pessoa tem que saber que você é de Jesus. Ela tem que saber.
Imagina se eu fosse uma pessoa que gritasse, que brigasse, que falasse mal dos outros. Ela ia falar, qual é a sua religião? Aí eu falo, seu espírito, bem que eu sabia que você era espírito. Não era assim? Então, a gente fala da nossa religião. As pessoas têm que ler na gente. Para muitas pessoas, o espiritismo é muito discriminado. Então, mas a gente tem que mostrar para eles que não é. Que não é. Que Jesus é o nosso mestre, que Deus é o nosso Pai, que nós aceitamos todas as religiões, nós respeitamos todas as religiões, que cada religião está trazendo uma coisa boa para nós. Muitas, como dentro da doutrina mesmo, tem alguns lugares que são equivocados na sua prática. Mas se a gente seguir o Evangelho de Jesus, é tudo maravilhoso. Então vamos pensar que nós estamos servindo a Jesus. Às vezes a gente não serve muito bem, não, né? Às vezes a gente faz umas coisas que a gente não devia, mas a gente, é igual a musiquinha do Evangelho, né? A gente tropeça aqui e depois a gente levanta e continua caminhando para a nossa melhora. O papel do lar, o ambiente de estudo e reflexão, o tal do culto no lar. O nosso lar, ele tem que ser um ambiente de estudo e reflexão. Fazemos o culto no lar com a nossa família, a gente comenta sobre o Evangelho, a gente aplica o que a gente está lendo no Evangelho na nossa vida diária. Eu lembro dos meus filhos pequenininhos, eles falavam assim, mamãe, vamos colocar o nome do Joãozinho no nosso culto no lar? Porque ele não foi na escola essa semana, ele está doente. Falei, meu filho, o que ele tem? Mamãe, ele está muito gripado. Então, vamos colocar o nome do Joãozinho, vamos pedir por ele. No outro culto, eu falava, e aí, meu filho, Joãozinho, como é que está? Mamãe, voltou para a escola. Falei, tá vendo como Jesus é bom? Nós ajudamos o Joãozinho a ficar bom, porque nós pedimos a Jesus por ele. E os filhos vão compreendendo, e os nossos familiares vão compreendendo, que a vida é dura, que a gente está apanhando todo dia da vida. Mas a gente não pode desistir dela, porque nós temos um ser que está no comando de tudo, que é Deus e que nos ama profundamente. Temos um código divino, que é o Evangelho de Jesus, na nossa frente. Que é difícil praticar o Evangelho, mas não é impossível. E quanto mais a gente pratica, mais fácil se torna. Autoconhecimento, renovação interior. Autoconhecimento. A gente sempre se desculpa, né? A gente fala assim, eu gritei com fulano, eu briguei com fulano, porque também, né? Ele falou isso pra mim, ele falou isso que não sei o quê. Mas se o outro reclamar da gente, que a gente também brigou com ele, falou, a gente fala, mas ele tem que compreender que eu estava nervoso. Mas a gente não compreende que o outro estava nervoso. A gente não compreende que o outro tem uma família desestruturada, que não vai entender o que você estava falando com ele. A gente se desculpa, mas não desculpa o outro. Olha só, por isso a importância da renovação interior. Vamos renovar o nosso pensamento, vamos renovar as nossas atitudes, vamos ver a vida com outros olhos, os olhos do Evangelho de Jesus. O Evangelho como código penal de vida futura. Esse capítulo do Evangelho, quando fala de código penal, todo mundo pensa, código penal. Eu vou ser presa, vou ser julgada, vou ser quê? Tem um SPC no plano espiritual? Por que ele fala de código penal? Das penas, do que a gente vai resgatar. Se a gente tem um código, se você fez alguma coisa que lesou a lei divina, nós temos que resgatar. Mas Deus é muito bom, porque Ele pode criar mecanismos para que você resgate sem tanto sofrimento. Então ele diz assim, explicação que o sofrimento é inerente à imperfeição e que cada um tem a capacidade de se livrar do sofrimento futuro, corrigindo suas imperfeições através da sua própria vontade. Olha só, nosso livre-arbítrio. Eu posso modificar a minha vida futura pelo meu livre-arbítrio. Nós vivemos como se a gente não tivesse outra vida. Vocês já pensaram nisso? De vez em quando eu penso nisso.
A gente sabe, todo mundo aqui sabe, que a gente reencarna. Tivemos vidas passadas, vamos ter mais para frente, que a gente vai morrer. A gente não quer morrer, mas a gente sabe que a gente vai morrer. Vai morrer e reencarnar de novo. De vez em quando eu me consolo, né, que eu já estou numa idade que eu já vivi mais do que eu já vivi mais do que eu tenho para viver. Então eu penso assim, calma, Delma, isso tudo vai passar. Você, daqui a alguns anos, você vai ganhar um corpinho novo, você vai virar bebê de novo, né? Vai ser mocinho outra vez, né? Eu fico me consolando, né? Com as dores, né? Dor no joelho, dor na coluna, dor não sei o quê. A gente fica pensando nisso. Mas, quando você pensa que pela sua vontade você pode modificar o seu futuro, está na minha mão. Gente, isso é libertador. Não estou dizendo que é fácil, porque não é. É uma luta diária. Como dizia o Sérgio Breves, que veio fazer uma palestra aqui há muitos anos atrás, ele falou assim, tem um homem velho morando dentro da gente, um guerreiro, que de vez em quando ele puxa a espada e quer cortar cabeças. E não é? De vez em quando a gente passa por alguma coisa e a gente fica louco para revidar. Mas você fala, ai, eu não sou assim, Jesus, segura minha boca, segura minha língua, segura minha mão, porque senão eu vou falar o que eu não devo. Eu vou proceder do jeito que eu não posso ser. Eu vou fazer o que eu não posso fazer de maneira nenhuma. Porque Jesus é o meu mestre. E ele não me ensinou assim. Então isso é muito importante da gente pensar. Nós aqui hoje somos pessoas, mas somos espíritos. Espíritos. E estamos querendo sair dessa encarnação melhor do que a gente chegou. Se nós chegamos, vamos pensar 10 anos atrás como a gente era. Será que a gente melhorou nesses 10 anos? Deu uma melhorada. Verdade, deu uma melhorada. Aí você pensa assim, e nos últimos 5 anos? Nos últimos 5 anos, será que eu já dei uma melhoradinha? Já não faço aquilo que eu já fazia naquele tempo? Não sei o quê. Bom, se eu melhorei, eu estou caminhando, estou indo para frente. Agora, se eu piorei, se eu estou com mais ódio, se eu estou com mais rancor, se eu ainda quero avançar no outro, se eu ainda estou brutalizada, eu tenho que parar agora. Como diz o Chico, né? Vamos parar agora e fazer um novo final. Não interessa o que você fez para trás, para agora. E vamos fazer um novo final para a gente, que ela está na mão, está na nossa mão. Agora, roteiro do bem. Fiz até um roteiro, olha só que espetáculo. Transformação moral. Então, para a gente ser do bem, nós temos que nos transformar moralmente. Esforço contínuo. Esforço todo dia. Não descansa, não. A gente não pode descansar, é todo dia tentando. Prática da caridade. Caridade não é só tirar o que nos excede em casa para dar para o outro. Caridade também é ouvir com a boca fechada. É só falar coisa boa para outra pessoa, mesmo que ela mereça a gente falar o que não deve. Isso também é caridade. O ouvir, o falar, o calar é caridade. O não comentar é caridade. Leva esperança. Ter esperança na vida. Fé raciocinada. Vamos ler, vamos estudar, para que nenhum youtuber lá do YouTube, né, nos engane. Que ele fala lá uma bobagem e a gente acredite. Quando algumas pessoas se levantam e começam a falar uma coisa que parece até verdade, que tem um monte de gente repetindo, vamos estudar. Vamos ver se aquele negócio está certo mesmo, antes da gente acreditar? Então, fé raciocinada. Objetivo de ser bom cristão. Eu quero ser bom cristão, eu quero. Como é que eu sou bom cristão? Quando eu sigo o Evangelho de Jesus. Busca pelo autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, eu não posso me enganar. Eu tenho que me conhecer, saber quem eu sou. Dizer para mim mesmo que eu tenho erros.
Eu tenho dificuldades. Que dificuldade eu tenho? Então, essa dificuldade, eu vou pedir aos espíritos, eu vou pedir ao meu anjo guardião, ao meu mentor, para me ajudar a eu vencer essa dificuldade. Convoca o povo. O anjo da guarda, só para a gente saber aqui secretamente, o anjo da guarda, o nosso mentor, está aqui só pela gente, tá? Cada um de nós tem seu mentor e seu anjo da guarda. Chama ele. Meu amigo, eu estou precisando, eu tenho um defeito que está difícil de eu vencer. Me ajuda. Ele vai te ajudar com absoluta certeza. Não, quase não é. Aí eu vou contar a história do girassol. Vocês sabiam que o girassol é uma flor que ela está sempre voltada para o sol. Essa história tem muito a ver com a gente. A gente está muito voltado para Deus quando tudo está caminhando bem. A gente confia. Nossa, minha vida está boa, eu confio, está tudo certo. Estou nem segurando na pontinha. Está tudo bem. O girassol está sempre voltado para o sol. E quando está nublado, o que o girassol faz? O girassol um olha para o outro. Os girassóis se voltam e um olha para o outro. Por quê? Porque na hora da dor e do sofrimento, nós temos que nos olhar. Nós temos que nos olhar. Porque aquela fonte de luz nos aqueceu a alma. E quando a dor chega, a gente não pode se isolar. Se isolar na nossa dor, no nosso sofrimento, nós temos que nos olhar. Procurar o aconchego do próximo. Se a gente precisa que alguém nos ouça, nos auxilie na nossa dificuldade. Quando a gente precisa ver a dor do outro também. A doutrina fala muito disso. Quando a nossa dor está muito grande, vamos olhar a dor do outro. E a gente vai perceber que a gente não tem problema. Nosso problema é desse tamaninho. O coral de vez em quando vai no CTO cantar para eles. Gente, dor é ali. Ver aquelas pessoas cheias de esperança fazendo quimioterapia. A vida parou, porque o câncer é uma doença muito ingrata. Quando a pessoa se acha curada, ela volta a adoecer. E a gente vai lá dar um pouco de alegria para aquelas pessoas, cantar um pouco para eles. E a gente vê que a gente está preocupada com um problema nosso de dinheiro, está preocupada com a briga que a gente teve com não sei quem, está preocupada por N problemas pequenos, que se a gente estivesse naquela cadeira de químio, tomando lá a químio, a gente estaria muito pior do que a gente está. Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma olhadinha na dor do outro, para parar de reclamar da nossa. É assim que funciona. E no final das contas, quando a gente desencarnar, que nós chegarmos ao plano espiritual, né? Jesus vai sentar no banquinho com a gente vai conversar com ele. O que será que a gente trouxe na nossa bagagem? Né? Aquele rapaz lá está com a mochila dele, a gente vai levar uma mochilinha também, né? Dentro do coração nós vamos. O que nós vamos mostrar para Jesus? Será que Jesus vai falar com a gente assim? Ah, meu filho, quanta luta, né? Mas você conseguiu. Você foi forte. Eu vi quanto que você venceu. Então todos nós estamos no mesmo patamar. Trabalhando para Jesus, nos esforçando todo dia, caindo e levantando, vendo que a gente é errado, mas a gente torce muito para que a gente todo dia seja melhor um pouquinho, para que valha a pena essa encarnação. Que na próxima encarnação, quando a gente chegar, nós vamos chegar muito melhores do que nós chegamos nessa. O Evangelho de Jesus já vai estar instaurado no nosso coração. Se não tiver ainda totalmente instaurado, a grande maioria vai estar. O nosso entendimento da próxima encarnação vai ser muito maior do que quando a gente chegou aqui. Vamos confiar nisso.
Jesus no leme, Deus nos amando, os espíritos nos torcendo por todos nós. Gente, isso é maravilhoso. A gente não tem olhos de ver, mas cada um aqui sentadinho trouxe hoje para assistir a palestra alguns espíritos. Uns que os amam profundamente, que estão felizes porque vocês estão escolhendo boas coisas, que é ouvir falar do Evangelho. Muitos ficaram lá no portão, que não puderam nem entrar, mas estão recebendo também. Outros que já puderam entrar estão aqui. Alguns vão ficar internados já aqui no centro espírita. Você vai lá tomar o seu passe, eles vão ficar aqui, sendo acolhidos. Olha só que coisa maravilhosa. É um espetáculo isso. O amor de Deus é espetacular. Se a gente começar a pensar no amor de Deus, a gente chora. Como eu que choro à toa. Quando a gente começa a pensar nisso, como Deus é maravilhoso, que nos dá a oportunidade todos os dias da gente melhorar. Nos intui, permite que os espíritos bondosos estejam conosco, nos orientando, nos dando ideias para a gente nos modificar, para a gente crescer espiritualmente. Né? Isso é uma graça maravilhosa. Vamos agradecer a Deus esses anos que ainda nos restam, né? Que sejam muitos ainda, nessa presente encarnação, porque teremos ainda milênios sem fim para a nossa purificação, para a nossa melhora, para que a gente um dia sejamos espíritos puros, encarnados em Vênus, né? que é o planeta mais adiantado. Né? Um dia a gente vai estar reencarnado em Vênus. Maravilhoso isso, né? Que Jesus nos abençoe. Vamos pedir a nossa irmã Neuza para fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, obrigada, meu Pai. Obrigada por esses ensinamentos e que realmente, como são difíceis. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar à angelitude. Tu nos dissestes, vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Tu também nos dissestes que o mundo não seria fácil, mas tu venceste o mundo e nós também venceremos. Que possamos, Senhor, lembrar sempre do girassol, como a nossa irmã Delma trouxe. Que no momento que não estivermos virados para o sol, possamos estar olhando o nosso amigo, o nosso irmão ao lado, o nosso próximo. Seja qual for o próximo, ele é o nosso próximo. Obrigada, meu Deus, pelo estudo daqui e agora, da palestra pública. Obrigado pelo que ainda vai acontecer hoje nessa casa. Tantos estudos, reunião mediúnica, tantas coisas importantes. Pois sabemos que quando aqui chegamos, o trabalho já começou. E quando daqui saímos, o trabalho continua. Obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Vou passar alguns recados. Atenção, no